primeira aula sobre as progressões geométricas. Progressões geométricas, que abreviamos por PG, nada mais nada menos trata-se de uma sequência de números reais, em geral não nulos, em que há uma característica: o quociente entre um termo qualquer a partir do segundo e o termo que o antecede, ou seu antecedente, é sempre o mesmo. Essa constante, gente, é quem recebe a denominação da razão da progressão, que a representamos pelo um Q minúsculo. Para você calcular a razão de uma progressão, não tem resistência. Você toma qualquer termo e divide pelo antecessor. 6 dividido por 2, razão 3. Ou 18 por 6, também dá 3. 54 por 18, dividido por 18, também dá 3. Então, qualquer uma que você escolha dividindo pela... Qualquer termo que você escolha dividindo pelo antecessor, você chega à razão. Tem mais um aqui, ó. 15 dividido por menos 5, menos 3. 135 dividido por menos 45, também. Quer dizer, qualquer que você pegue, dá sempre a mesma, porque senão não é PG. Denominações. As denominações de PG, em geral, recaem sobre o primeiro termo e a razão. Então, quando o primeiro termo é positivo e a razão é positiva, maior que 1, ela é uma PG crescente, que é o modelo de 1. Ou então, se a PG possui o primeiro termo negativo menor do que 0 e a razão entre 0 e 1, ó, que um exemplo, é também crescente. Bom, gente, e quando é que ela vem ser decrescente? Quando o primeiro termo é positivo e a razão está entre 0 e 1, ó, que um exemplo, é decrescente. Ou ainda, se a razão é negativa, se o primeiro termo é negativo e a razão é maior do que 1, positivo é maior do que 1, que um exemplo, trata-se também de decrescente. Bom, ainda temos o caso de oscilante, que é um caso que aparece muito, é quando a razão é negativa, ou seja, os termos ficam oscilando entre positivo, positivo e negativo, nos casos aí menos 3, ou então ela é estacionária. Quando é que a PG é estacionária? Quando a sua razão é 1, todos os seus termos são iguais. Vamos ao termo geral, gente. A forma de demonstraçãozinha do termo geral é bastante simples, partindo aqui de uma PG generalizada, escrevemos a condição da razão, ó, índice 2 pelo índice 1, que é Q, tirando o valor do índice 2 aqui está. De mesma maneira, índice 3 dividido por índice 2 dá Q. O índice 3 fica dependendo do índice 2 vezes Q. Mas quem é índice 2? É índice 1Q. Então vai ficar a depender o índice 3 escrito em função do primeiro e da razão, olha como ele fica. Da mesma maneira que o quarto, ó, o quarto termo fica a depender do índice 1 vezes Q a 3. A característica, sempre o primeiro termo está presente neles, né? E a razão também. Só que a razão, ó, está variando de um para o outro termo, mas é fácil de você ver, ó. A razão é sempre o índice menos 1, ó. Se o termo possui índice 3, a razão expoente 2. Índice 4, razão expoente 3. E assim por diante, gente, até chegarmos ao generalizado, ou termo geral. A índice N, ó, será igual a índice 1 vezes Q expoente do Q, é o N menos 1. Esta, gente, é a forma do termo geral das progressões geométricas. Vamos aqui a alguns exercícios. Determinar o nono termo de uma PG, ou então da PG 1, 3, 9, etc. Tirando aqui o que se pode, né? Primeiro termo, cálculo da razão, segundo pelo primeiro, dá 3. Está interessado no nono termo, então, gente, não tem problema. Só você usar termo geral com esses valores, né? Aplicados na termo geral, ó, não tem resistência nenhuma. Primeiro termo é 1, razão é 3 elevado a 8, e aí, gente, 3 elevado a 8 dá 6.561 vezes 1 é o próprio. Um outro exemplo a respeito da termo geral. Na PG de 6 termos, nosso N é o 6, o primeiro termo é 2 e o último, no caso o índice 6, né, é o 486. Está aí as extrações deles, né? Para você chegar então ao pedido do problema, que é a razão, aplica termo geral, respectivamente, o pessoal todinho, ó. Ok, olha, ficamos com que 486 dividido por 8, por 2,
raiz quinta dele, né, da 243, no caso, a raiz quinta de 243 é 3, ou então é o valor dessa razão. Bom, gente, vamos então a outro exemplo. Calcular o primeiro termo de uma PGE, cujo sexto termo é 1 e a razão é 2. Aqui temos os dados do problema e o pedido. Bom, novamente, é um fato de uso da termo geral. Novamente, o velho que é em cima dela, gente, não tem resistência. A resistência das progressões geométricas é você saber operar essas potências corretas. Então, aqui ficamos ó, com 1 vezes o índice 1 vezes 32, tirando o valor do índice 1, né, o 32 vem dividindo, então acabou. A índice 1 é 1 sobre o 32. Calcular o quinto termo de uma PG, o primeiro termo é 2 e a razão é 3. Quinto termo é o problema típico da termo geral. Substitui o que é correto. Cuidado com os expoentes e o produtozinho, ó, é a 3 a quarta, né? Que é o valor da razão elevado ao expoente 4, 81. 2 vezes 81, 162. Acabou o problema. Bom, gente, mais um. Sendo 32 o primeiro termo de uma PG e 2 a sua razão, calcule o termo de ordem 8. Em outras palavras, aqui o índice 8 é o que ele quer, ó. Temos o primeiro, temos a razão, temos o número de termos. Novamente, aplicação da termo geral, ó. Então, gente, mais uma vez é o velho cuidado de quem é quem correto. Alerto mais uma vez, expoentezão, valores do produto, as potências são fundamentais. 2 a 7 aí, olha quanto é. 32 vezes 128, 4.096, então é o oitavo termo, é o pedido do problema. Sendo 16 o primeiro termo de uma PG e 2 de sua razão, calcule o termo de ordem 6. É praticamente um reforço, né, gente, do anterior. Temos todos eles com exceção do pedido, que é o índice 6. Aplicou a termo geral, ó, não tem resistência, gente. Só você treinar um pouquinho. Cuidado, volto a alertá-los. 2 a quinta, 16 vezes o 32, né? Que é o 2 a quinta, 512. Acabou o probleminha. Interpolar meus. Problemazinho que você deve alertar, que aparece bastante, né? Entre meus geométricos agora, ó. Em outras palavras, vamos inserir, colocar meus geométricos entre 1 e 243. 4 meus barreadozinhos. Então, gente, é uma progressão que você deve construí-la, da qual você conhece, eu tenho o primeiro termo e o último. Só que o último é 4 mais 2, 6. Em geral, nesses problemas de interpolar ou inserir meus, a sua meta é a razão, ó. Então, gente, aplica termo geral, ó, os valores respectivos, calcula a razão, né, ó. No caso aqui, 243 é 1 vezes o Q elevado a 5. Raiz quinta de 243 é o que você deve extrair, é o 3. Para você inserir, você vai ter que multiplicar, né, ó. 1 vezes 3, que é a razão, 3. 3 vezes 3, 9, e assim por diante. Você vai até fechar o último, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3 é o 243. Esses amarelos, gente, são os termos inseridos. Bem, gente, no mais, até a próxima. Valeu. Faça uma visitazinha aí aos nossos vídeos, o nosso site. E até a próxima.